Deus, por essas crianças, pelos nossos professores também. Sob a iluminação do Espírito Santo, simbolizada aqui por meio dessa vela, nós estaremos trazendo essa mensagem, que o Espírito então ilumine o pregador, ilumine a sua vida, para poder entender, compreender e aplicar a palavra de Deus também. Louvamos a Deus em tudo. Uma igreja de discípulos, uma igreja chamada a discipular, uma igreja que atende a voz do seu Senhor, do seu Mestre, Jesus. Essa é a igreja que Jesus espera de mim, espera de você, espera de nós. Uma igreja viva. E a gente viu alguns reflexos desse organismo que está, vivendo, buscando, através das transparências, através da nossa prestação de conta, do movimento de entrada de membros, do movimento financeiro. A gente está vendo isso. Mas eu quero atentar a uma das últimas ordens, instruções do nosso Senhor antes de ascender aos céus. Na quinta-feira nós comemoramos a ascensão do Senhor. A ascensão. E domingo que vem comemoraremos o dia de Pentecostes. Por isso, esse mês, essa vela está aqui simbolizada como a presença do Espírito Santo no meio da igreja. E uma das últimas ordens de Jesus para os seus discípulos está registrada em Mateus capítulo 28, peço para você abrir, Mateus 28, versos 18 a 20. Uma igreja chamada a discipular, uma igreja de discípulos. Mateus 28. É esse que está projetado? Versículo 18. Minha versão diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. 19 é melhor. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Muito bem. Vocês estão prestando atenção, isso é um bom sinal. Queridos, eu e você, deixa um pouquinho mais essa transparência aí, Juninho, para que a gente possa ver o verso 19. Eu e você temos o privilégio de sermos coparticipantes da missão de Deus. A missão de Deus é estabelecer a sua igreja, é fazer discípulos. Ele veio e ele ascendeu aos céus. Fisicamente ele não está mais aqui. E ele precisa de pessoas, de humanos, para continuar a sua missão. Por isso que nós dizemos que essa é a grande comissão. Ou seja, Jesus nos comissionou para continuarmos a missão de fazer discípulos. De fazer discípulos. Então isso cabe à igreja. Os anjos quiseram fazer isso, Deus falou, não, isso é para os homens.
Isso é para nós, homens, mulheres, óbvio. É para nós. Então, nós temos este privilégio, então, de fazer discípulos hoje. Sempre foi, a partir da ascensão de Jesus Cristo, a principal missão da sua igreja, que é fazer discípulos. Discipulado. Só que pode ser que na sua cabeça, como foi há algum tempo na minha, a gente confunda essa palavra discipulado. O que é discipulado, pastor? Discipulado é ser discípulo, discipulado é ensinar outra pessoa. Então, eu primeiro, na língua portuguesa, né, quando a gente fala discipulado, não é muito claro, né? Discipulado, não é muito claro para muita gente da igreja. Para gente nova, para gente velha de igreja. Então, eu quero esclarecer isso no começo, o que é discipulado, olhando para Jesus Cristo, o grande discipulador, mestre, e a gente facilitar o nosso entendimento e darmos, então, atender à ordem de Jesus Cristo. Então, todos nós estamos num discipulado. Todos nós que atendemos ao chamado de Jesus estamos no discipulado. Marcos 8:34, nós temos aqui, né? Daqui a pouco eles vão passar, diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Outras versões falam: renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Então, esse versículo, Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, vocês têm uma referência, vocês têm um mestre, sou eu, Jesus. Eu sou um grande rabi de vocês. Rabi, que era a pessoa religiosa, os mestres na época de Jesus. Então, vocês têm uma referência e vocês vão me seguir, porque eu sou um rabi por excelência e vocês têm também a minha palavra. Por isso fala: sigam-me. Então, Jesus já se colocou como referência para aqueles discípulos. É um convite. Você quer vir após mim? É uma condicionante. Se você quer vir, tem umas condicionantes aí. E uma delas é seguir a Jesus. Não é seguir a religião tal, não é seguir o pastor tal, o padre tal, fulano de tal, é seguir a Jesus. Ele é o nosso mestre. Aí vem que nós temos uma condicionante aí, que é renunciar a si mesmo. Então, nós temos um mestre, se há um mestre, alguém atendeu o chamado do mestre, nós somos discípulos desse mestre. A condicionante para o discípulo do mestre é renunciar, é negar-se a si mesmo. É dizer não para muitas coisas que antes você fazia e agora que você quer seguir esse mestre, você tem que falar não, porque essas coisas não estão de acordo com a referência, que é a palavra que ele nos deixou, e que é muito clara e que todos nós temos livre acesso à palavra de Deus, ainda mais com a facilidade da internet. Então, todos os dias, para quem atendeu ao convite e tem Jesus como referência, é negar a si mesmo. É tomar a sua cruz. Significa que todo dia eu preciso tomar a minha cruz. E ao contrário do que muitos brincam, né, por aí, a cruz não é ninguém, viu, gente? A cruz não é cônjuge, a cruz não é sogra, sogro, né? A cruz é você pegar a verdade do Evangelho e colocar em prática. Essa é a cruz que Cristo quer. É você abrir mão, né, de parte do seu tempo, do seu precioso tempo, e se dedicar à adoração, à meditação, a você crescer no conhecimento da palavra de Deus,
Isso é negar a si mesmo. Você negar a si mesmo é você abrir mão das distrações em favor do reino de Deus e da sua justiça. Isso é negar a si mesmo. E quando que nós fazemos isso? Todos os dias. O discípulo segue o seu mestre de vez em quando, só em certos períodos? Não, é sempre, todos os dias. Todos os dias. Então, o que é ser um discípulo desse Cristo? Se alguém quiser vir após mim, opa, eu quero. Então, me tornei um discípulo de Cristo, sim. Então, você foi chamado a caminhar com Cristo, você também é chamado e equipado para viver como Cristo e é enviado para trabalhar para Cristo. Viver como Cristo, equipado para Cristo e também trabalhar para Cristo, seguindo o seu mestre. Os discípulos são, então, cristãos bíblicos. O discípulo é um imitador. De quem? Do seu mestre, de Jesus. Esse é o discípulo. É aquele que vai atrás do seu mestre. Então, Jesus, em Mateus 23:1, Jesus falou assim, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Então Jesus falava à multidão, mas também falava aos seus discípulos. Por quê? Jesus sabia que a multidão ia atrás dele só para ver os sinais, as maravilhas que Jesus fazia. Mas não queria compromisso. Não queria tomar a sua cruz, não queriam negar a si mesmo e não queriam seguir o seu mestre naquilo que ele ensinava. É a multidão. Então, onde nós temos multidão? Em muitos lugares, inclusive dentro da igreja. Há pessoas que fazem parte da multidão e há pessoas que são discípulos de Cristo dentro da igreja. Se você atendeu ao chamado, está buscando negar-se a si mesmo, renunciar a si mesmo, você é discípulo de Cristo Jesus. Então, o conceito de discipulado, para encerrar essa primeira parte, o conceito de discipulado aqui é o ato de seguir a Jesus. Então, todos nós estamos nesse discipulado. Tá? Quando você ouvir falar de discipulado, é isso, olha, é o meu dia a dia discipulado. Eu sigo a Jesus todo dia. Então, o meu discipulado só vai se encerrar no último sopro de vida. Todo o tempo, toda a vida, se você quer vir atrás de Jesus, você está num discipulado permanente. Permanente. Tá bom? Todos nós somos discípulos de Cristo e estamos nesse discipulado até o fim da vida. Um outro aspecto da palavra discipulado, nós vamos buscar também em Jesus, em Mateus 4, de 18 a 22, diz assim o texto: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando-os imediatamente, seu pai e o barco, o seguiram. Aqui é um outro discipulado. Aqui é um programa de treinamento. Jesus, então, chamando aquelas pessoas intencionalmente para treinar. E ele fez assim com todos os demais discípulos, os demais apóstolos. Ele chamou as pessoas, ele queria treinar esses discípulos, esses homens. Ele queria treinar esses homens porque ele sabia que seu tempo de permanência na terra seria breve, e ele seria assunto aos céus, e a igreja precisaria ser formada. Nós somos herdeiros desses primeiros discípulos de Cristo. Jesus, então, começou um programa de discipulado. Está claro isso? Jesus chamou pessoas para treinar,
programa de discipulado. E nós vimos também nesse texto que aqueles homens atenderam o chamado de Jesus. Eles renunciaram, estavam pescando, era a profissão, o outro renunciou. Talvez o pai, o Zebedeu, falou: ei, onde você vai, João e Tiago? Não, vou seguir Jesus, ele me chamou. Não, fica aqui, rapaz, tem que me ajudar. Eles renunciaram nesse momento. E nós temos que renunciar, até quando pai e mãe diz: olha, você cresceu, você foi ensinado nesse sentido. Agora você está indo naquela igreja de crente. Isso é renunciar. Pai, mãe, eu vou porque eu quero seguir ao Mestre. Eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Isso é negar pai e mãe, em prol do seu chamado, de atender o chamado de Jesus. Então, se o conceito lá no primeiro ponto era de discipulado, é seguir a Cristo, aqui no programa do discipulado é ajudar pessoas a seguir a Cristo. Ajudar pessoas a seguir a Cristo Jesus. Como aconteceu no programa de Jesus com os seus discípulos, na perspectiva bíblica, né, o programa de discipulado na igreja é assim também. É um discipulado de como Jesus fez com seus discípulos, de estar junto, de partilhar as coisas juntos, partilhar a vida, partilhou sentimentos, partilhou emoções com os seus discípulos. Jesus fez isso. Jesus ensinou em todo tempo os seus discípulos. Então, Jesus estava ajudando, e o discipulador é aquele que vai fazer como Jesus. Transmitir vida. Transmitir vida. Fazer com que esse novo discípulo seja um imitador de Cristo Jesus. A andar como Jesus andou. Ficou claro essas duas situações, irmãos? Discipulado, todos nós estamos no discipulado, e um programa de discipulado, na qual a intencionalidade de os mais maduros na fé ensinar os novos na fé, ou os novos discípulos. Sejam esses novos discípulos não tão jovens, sejam esses novos discípulos jovenzinhos. E como o texto que nós lemos diz, fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los. São os verbos que estão lá na passagem que nós lemos. E como pastor dessa igreja, desse rebanho, né, eu entendo que nós precisamos intencionalmente começar um programa de discipulado na igreja. Ou seja, irmãos ministrando uns aos outros. E é isso que a gente vem pregando em todo o tempo. Recentemente, pregamos sobre isso, nos estimular uns aos outros, encorajar uns aos outros, a que nós estejamos reunidos, congregados, lembram disso? E o programa de discipulado, onde um mais experiente ensina um menos experiente, é ministrar na vida do outro. E também ser ministrado, porque quem ministra acaba sendo ministrado também. Graças a Deus que a liderança da igreja e outros irmãos também dessa igreja, né, entende a importância de cumprir essa ordem de Jesus. Cumprir esse mandamento de Jesus, né, de fazer discípulos. E agora nós estamos entendendo, devido à nossa maturidade espiritual, que nós precisamos, então, discipular. Está na hora desses irmãos que já estão maduros na fé, né? Que já não precisam mais de um mestre, de um mentor, de um discipulador, discipular outros que precisam de um mestre, um mentor e um discipulador. Pessoas que são do nosso meio, que são pessoas admiráveis, né? São admiráveis não porque são bonitos, né? Tem um cabelo cheiroso, mas são porque pessoas que têm uma qualidade, né? Uma fibra moral, uma qualidade de espiritualidade destacada dentro da igreja.
E pessoas também que vão dizer sim para ser um discipulador, pessoas que têm o Espírito Santo e disseram sim, porque têm coragem e ousadia também. Porque isso vai tomar espaço na agenda, abrir a agenda para se doar para outras pessoas. Chegou o momento, então, de se tornarem discipuladores. Pessoas que investiram na vida de alguém investiu na vida dessas pessoas e agora chegou o momento de investir na vida das outras pessoas. Alguém plantou, semeou na sua vida, agora é hora de semear na vida das pessoas, atendendo à grande comissão. Então, se por um lado nós temos os discipuladores que estão se levantando, graças a Deus, né? E esses discipuladores chamarão outros também que precisam atender o chamado do discipulado. Porque se tem um mestre, precisa ter um discípulo. Não vou nem colocar aqui, né? Vou colocar aqui. Se tem um mestre, precisa ter um discípulo. E esses discípulos novos precisam ser batizados, precisam ser ensinados a obedecer tudo que Jesus nos ensinou. Fazer discípulos é o negócio da igreja. Nós, talvez alguns de nós, mas graças a Deus estamos despertando para isso. Sempre foi e sempre será fazer discípulos. Por que essa ordem de Jesus foi a última ordem de Jesus e que é a mais negligenciada pela igreja? Por causa da importância dela. Porque requer tempo, requer amor, como eu disse, abertura de agenda. Mas essa vem sendo a forma da igreja sobreviver séculos e séculos. Então, um cristão que não está entendendo isso, não está fazendo discípulos, ou não tem a intenção de fazer discípulos, de ensinar outras pessoas a caminharem com Cristo, a gente precisa rever a espiritualidade. Não está com uma espiritualidade plenamente saudável. Ou desconhecem, estão aprendendo agora, estão entendendo agora que o discipulado é o elemento essencial na caminhada rumo à maturidade cristã. Então, Jesus discipulou e seus discípulos também precisam discipular. Isso é dinâmica da igreja. Discipulado, discipulado, discipulando e sendo discipulado. Agora, eu quero falar o que não é discipulado. Tá? O que não é discipulado e que muitas pessoas vêm confundindo também. É comum querer discipular alguém usando um material, um conjunto de livros, de revista, de 8, 12, 16, 20 lições, e acabou, e você fala, agora você é um discípulo de Jesus, segue a tua vida. Não, discipulado não é isso. Não é isso mesmo, né? Você pode até ter um material de apoio, é muito salutar que tenha, mas discipulado é convivência. Discipulado é partilhar vida. Discipular alguém é você ter conexão com essa pessoa, é você se doar, é você ter a intencionalidade de alcançar o coração, de viver juntamente com uma outra pessoa. Então, não tem nada a ver com um programa só de uma revista ou do que se queira ensinar a pessoa sobre algum assunto. Isso não é discipulado. Material de apoio, claro, faz parte, mas não é um programa simplesmente. Discipulado também, e agora eu volto aqui no exemplo da minha mão, que eu pus aqui, né? Depois eu equalizei.
Discipulado não é como aquela brincadeira, o mestre mandou. Quem conhece aquela brincadeira? O mestre mandou. Então não tem relação de hierarquia, de superior, o mestre, e inferior, o subordinado. Não há essa dinâmica no discipulado. Não deve haver isso. E, infelizmente, isso acaba acontecendo. Pessoas que não entenderam nenhum nem outro, nem discipulado, nem que é discípulo, e acabam comprometendo um programa desse para a igreja, uma igreja saudável, uma igreja obediente ao chamado de Deus. Então não tem nada a ver com o mestre mandou, né? É compartilhar de vida, é empatia, é você, lógico que há toda uma intencionalidade de mostrar o que Jesus quer, também de uma forma toda respeitosa, corrigir o discípulo muitas vezes, com base na palavra de Deus. Então, isso sim é discipular, e não uma questão hierárquica, né? Para ser um discípulo, eu preciso ser um pastor, ou melhor, para ser um discipulador, eu preciso ser um pastor, eu preciso ser um presbítero, eu preciso ser um diácono, eu preciso ter algum cargo na igreja, ou eu preciso estar preparado para ser um discipulador? Não. Né? Você não precisa ser um cargo, você não precisa ter um cargo, não precisa ser pastor, não precisa ser teólogo para ser um discipulador. Não precisa. Você não precisa nem se preocupar com o fato de que você não é perfeito, né? Porque ninguém é perfeito. Somente o nosso mestre, a nossa referência é que foi perfeito e que é perfeito. Você, aliás, não precisa nem discipulador falando para você, não precisa nem fingir o que você não é. Porque a tua transparência, a tua sinceridade vai até fortalecer e encorajar o seu discípulo a continuar seguindo a Jesus. Porque todos nós continuaremos com as nossas dificuldades, mesmo sendo um discipulador, um mestre na vida de alguém, né? O mais importante é você continuar a sua caminhada no seu discipulado, como eu disse. Todos nós, pastor inclusive, está no discipulado também, a continuar andando, né, dessa forma que você está. Sem dúvida, a experiência de encontrar-se com o seu discípulo periodicamente, vai tanto ele crescer como você vai crescer também, na fé, no conhecimento de Deus, porque há uma troca, e aí aumenta a responsabilidade. Eu preciso entender melhor, eu preciso explicar, eu preciso conhecer a lição também que eu vou aplicar. Então, todos crescem, né? É um ganha-ganha. Então, não tenha medo de encarar esse desafio. Se você, ao ouvir essa mensagem, e quer se tornar um discipulador, fala, nossa, eu já me sinto, né? Tantos anos, chegou o momento de eu compartilhar minha vida com alguém. A minha experiência cristã, aquilo que Deus vem fazendo com alguém, né? E qual que é a garantia que isso vai dar certo? Pastor, qual a garantia que nesse programa de discipulado, que a liderança da igreja quer implantar na igreja, vai dar certo? Olha, uma boa pergunta essa que você fez, né? Tanto a missão de discipular, né, a missão de ser mestre de alguém, quanto a missão de ser discípulo de alguém, para crescer na fé, né? Crescer na fé, ser batizado, se tornar um discípulo obediente, e amanhã também a vir a discipular outra pessoa, porque é um dos objetivos do discípulo, é que amanhã ele se torne um discipulador, um mestre na vida de alguém. Essa garantia, gente, é dada pelo próprio Mestre Jesus. É o nosso Senhor que dá a garantia. No versículo 20, quem se lembra do versículo 20 de Mateus 28? E eis
e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A garantia é do Senhor Jesus, na palavra dele, que ele não estará, ele está conosco. Essa é a garantia. Nós não estamos sozinhos. Discipuladores e discípulos não estão sozinhos em nenhum tempo, porque o Senhor está junto. E se o Senhor está nesse negócio, é sinal que vai dar certo. Se nós consagrarmos isso a Deus, a intenção do nosso coração é obedecer ao chamado de Deus, isso vai dar certo. E sabe o que vai acontecer? Você será profundamente abençoado por ser um servo obediente. Portanto, por estar tantos no processo de discipulado, como no processo de discipular alguém. E se você está no processo de discipulado e será discipulado por alguém, você também será abençoado. Porque você conhecerá a verdade vai te libertando dia a dia. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós queremos ser obedientes em toda a Tua palavra, porque o Senhor é fiel em todas as Suas promessas. Senhor, nós queremos ser imitadores do Senhor. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude no nosso discipulado. Também pedimos a graça do Senhor, para que o Senhor levante discipuladores nessa igreja. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito, que entenderam a grande comissão e tomam posse nesse momento desse chamado do Senhor para discipular. Como o Senhor fez ali naquela praia, chamando os seus discípulos, o Senhor está chamando agora discipuladores à sua responsabilidade e privilégio também de poder ser comissionado pelo Senhor. E assim sendo, ter a garantia de que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, os medos se vão, os temores passam, a inquietação é acalmada, a agitação também é transformada em segurança, a fé é aumentada, a ousadia é aguçada. Obrigado, Senhor. Bendito Espírito Santo. Levanta discípulos genuínos do Senhor nessa igreja. Homens e mulheres que a cada manhã tomam a sua cruz e seguem o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Eu quero perguntar para a igreja: quem quer ser discipulador aqui? Amém? Muito bem. Glória a Deus. Dadá levantou os dois braços ali. Abraão, eu não vi. Abraão levantou o braço? É uma só carne, né?
Eu quero falar para você que está aqui hoje. Essas pessoas que levantaram a mão já estiveram comigo aqui na igreja. Já atenderam o chamado. Mas eu vi que tem mais gente que levantou a mão, que não estava aqui. Isso é bom. É bom saber. Portanto, essas pessoas que levantaram a mão já têm os seus discípulos correspondentes. Também já foi levantado, né? Por meio de oração. E são pessoas que a gente espera que também atendam o chamado, como Jesus fez naquela praia. E entendam que Deus está proporcionando isso. Não é a igreja. Antes de tudo, nós somos inspirados, iluminados pelo Espírito Santo. Né? Chegou o momento. Nós tentamos fazer isso em 2019. Quem estava aqui se lembra. Não deu certo. Chegou o momento agora. A igreja está madura, no processo. Então nós vamos discipular alguém. A igreja está saudável. Mas há pessoas que precisam, né, desse seu vigor espiritual para abençoar famílias. Então essas pessoas que foram levantadas como discipuladores vão ligar para você e vão te convidar a participar dessa aventura de ser discipulado, desse programa intencional de discipulado da igreja. E não tem prazo para acabar, não tem tempo determinado. Tá? É um processo que discípulo e mestre vão chegar a um denominador comum, ao ponto de que o discípulo quer se tornar um mestre. E a história toda é assim. A história humana é assim. Se nós olharmos lá para a Grécia, a gente vai ver que os filósofos tinham seus discípulos. Né? Se olharmos para Israel, a gente vai ver que Moisés fez um discípulo, Josué. Moisés peregrinou com o exército, peregrinou com o povo pelo deserto, mas quem entrou na terra prometida foi o seu discípulo Josué. Elias e Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Eliseu teve poderes, né, extraordinários, maiores, fez obras maravilhosas, maiores do que Elias. Jesus discipulou Paulo, o apóstolo Paulo foi discípulo de Gamaliel. A Bíblia diz, né, que ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele teve um discípulo. Então você vai ter o privilégio de ter um mestre na sua vida. De ter um mestre na sua vida. Um mentor, como que ele chama? Só não chama de coach. Vou chamar de mentor, menos coach. Tá? Que alegria. Louvado seja. Então,